Membros do Congresso dos Estados Unidos, muito obrigado a todos. E a meus concidadãos, a América está de volta. E o público responde USA, USA, Estados Unidos, grita o público, ou pelo menos a parte que está de pé, que são os republicanos. Há 6 semanas atrás, eu estava sob o domo desse Capitólio e eu proclamei a aurora da Era de Ouro da América. Nós tomamos ações incansáveis para trazer à tona a era mais próspera da história do nosso país. Nós conquistamos mais em 43 dias do que a maioria dos governos conquista em 4 anos ou 8 anos. E só estamos começando. Eu volto a essa Câmara hoje à noite para relatar que o momento da América voltou, o nosso espírito voltou, o nosso orgulho voltou, nossa confiança voltou. E o sonho americano está se alçando maior e melhor do que jamais antes. O sonho americano é implacável e o nosso país está à beira de um retorno, sem comparação, no mundo, e talvez o mundo jamais testemunhe novamente. Nunca houve nada como isso. A eleição presidencial de 5 de novembro foi um mandato, como não é visto há muitas décadas. Nós vencemos todos os 7 estados-chave, nos dando uma vitória no colégio eleitoral de 312 votos. Nós vencemos o voto popular por grandes números e vencemos os condados de nosso país. Há protestos, a gente ouve uma gritaria ao fundo, a gente tenta identificar do que se trata. Gritos se misturam, há algumas vaias e os republicanos se levantam e dizem USA, USA, Estados Unidos, Estados Unidos. Trump. E vencemos condados no nosso país de 2.700 contra 525 em um mapa que é quase completamente vermelho, vermelho representando os republicanos. Agora, pela primeira vez na história moderna, mais americanos acreditam que o nosso país está na direção correta do que na direção errada. De fato, é impressionante. 27 pontos de diferença, o maior da história. Da mesma forma, o otimismo dos pequenos negócios teve o seu maior ganho em um mês na história. Um salto de 41%. Mike Johnson bate o martelo a gritos ao fundo da sala. Mike Johnson falando, membros estão direcionados a manter o quórum na casa e cessar quaisquer disrupções futuras. Esse é o aviso de vocês. Mike Johnson diz, a gente ouviu muitas vaias ao fundo. Os membros estão violando o decoro e estamos preparados para direcionar o sargento de armas a restaurar a ordem à sessão. Mike Johnson fala no microfone. Ameaçando expulsar, então, os democratas que estão protestando.
Sr. Green, se sente, Mike Johnson diz. Se sente. Se os membros continuarem a se envolver em falta de decoro concertada, eu, como presidente, instruo o sargento em armas para restaurar a ordem, removendo esse senhor da Câmara. Então, pedindo a retirada do congressista Green, que está protestando. Então, removido um dos congressistas que protestava aí. Mike Johnson falando. Os membros estão orientados a manter o decoro na casa. Senhor presidente, por favor, continue. Trump. Ao longo das últimas 6 semanas, eu assinei quase 100 ordens executivas e tomei mais de 400 ações executivas, um recorde para restaurar o senso comum, a segurança, o otimismo e a riqueza por toda a nossa maravilhosa terra. O povo me elegeu para fazer o trabalho e eu estou fazendo o trabalho. Republicanos aplaudem de pé, vocês os veem aí à direita do quadro. De fato, tem sido dito por muitos que o primeiro mês da nossa presidência é a nossa presidência, ele aponta para os republicanos. É o de maior sucesso na história da nossa nação. Muitos dizem isso. E o que torna isso até mais impressionante é que sabem quem é o número 2? George Washington. E aí? E aí? Eu não sei como é que é com essa lista, mas a gente vai aceitar. Horas depois de fazer o juramento para o cargo, eu declarei uma emergência nacional na nossa fronteira sul. E eu designei as Forças Armadas e a Patrulha Fronteiriça para que repelissem a invasão contra o nosso país. E que trabalho eles fizeram? Como resultado, cruzamentos de fronteira ilegais no último mês foram de longe os menores já registrados na história. Inscreva-se no canal, agradeço aos 40 mil dispositivos em todas as redes conectados. Eles ouviram as minhas palavras e eles escolheram não vir para cá. É mais fácil desse jeito. Em comparação, sob Joe Biden, o pior presidente da história americana, havia centenas de milhares de cruzamentos ilegais todos os meses, e virtualmente todos eles incluíam assassinos, traficantes, membros de gangues e pessoas de instituições psiquiátricas e asilos de malucos. Eles estavam sendo soltos no nosso país. Quem iria querer fazer isso? Esse é meu 5º discurso como esse para o Congresso. E, novamente, eu olho para os democratas que estão na minha frente e eu percebo que não existe absolutamente nada que eu possa dizer para deixá-los felizes, ou para deixá-los erguer, ou sorrir, ou aplaudir. Não há nada que eu possa fazer. Eu poderia achar uma cura para a doença mais devastadora, uma doença que iria erradicar nações inteiras, ou anunciar as respostas para a maior economia da história, ou o fim da criminalidade, os menores níveis registrados. E esse pessoal, sentado bem aqui, ele aponta para os democratas, não vão aplaudir, não vão se levantar, e certamente não vão se alegrar por essas conquistas astronômicas. Não importa o que eu faça, não vão fazer isso. 5 vezes que eu já discursei aqui. É muito triste. E não deveria ser desse jeito. E a imagem mostra os democratas sentados, incluindo Nancy Pelosi, que estava atrás dele no lugar de Mike Johnson 5 anos atrás, no seu último discurso ao Congresso. Essa de rosa na frente com uma bengala. Então, democratas que estão diante de mim, por essa única noite, por que não estar junto conosco para celebrar tantas vitórias incríveis para a América?
pelo bem da nossa nação. Vamos trabalhar juntos e vamos verdadeiramente tornar a América grandiosa novamente. Há várias placas nas mãos dos democratas, incluindo Musk rouba. Proteja os veteranos. Eu tento trazer para você o que elas dizem. Essas são as duas principais. Proteja os veteranos e Musk rouba. Todos os dias o meu governo está combatendo para entregar a mudança que a América precisa, para trazer um futuro que a América merece. E estamos fazendo isso. Essa é uma era para grandes sonhos e ações ousadas. Ao tomar o cargo, eu impus imediatamente um congelamento a todas as contratações federais, todas as novas regulações federais e um congelamento em todo auxílio externo, todo auxílio estrangeiro. E a cada fala vocês veem os republicanos se levantarem para aplaudir, incluindo Mike Johnson e JD atrás de Trump. Eu encerrei a ridícula nova fraude verde. Eu saí do injusto acordo climático de Paris, que estava nos custando trilhões de dólares, que outros países não estavam pagando. Eu me retirei da corrupta Organização Mundial da Saúde. E eu também saí do anti-americano Conselho de Direitos Humanos da ONU. Nós encerramos todas as restrições ambientais de Biden, que estavam tornando o nosso país muito menos seguro e totalmente impagável. E, mais importante, nós encerramos o maluco mandado de veículos elétricos do último governo, salvando nossos trabalhadores da indústria automotiva e empresas da destruição última. Para desencadear nossa economia, eu orientei que, para cada nova regulação que nós tenhamos, 10 regulações antigas precisam ser eliminadas. Exatamente como eu fiz no meu primeiro mandato, que foi um imenso sucesso. E naquele primeiro mandato, nós tivemos recordes ao encerrar regras e regulações desnecessárias, como nenhum outro presidente havia feito antes. Nós orientamos todos os trabalhadores federais a voltarem para os seus escritórios, ou eles vão aparecer para trabalhar pessoalmente, ou vão ser removidos do seu trabalho. Nós encerramos a instrumentalização governamental, onde, por exemplo, um presidente que está no cargo pode viciosamente perseguir seu oponente político, como eu. Como é que isso aí resolveu? Não funcionou muito bem, né? Ele aponta para os democratas e diz, não funcionou, né? E eu encerrei toda a censura governamental e devolvi a liberdade de expressão à América. Ela voltou. E há 2 dias atrás eu assinei uma ordem tornando o inglês a linguagem oficial dos Estados Unidos da América. Eu renomeei o Golfo do México para Golfo da América. Algum problema na imagem? Eu peço que a gente verifique e voltamos na sequência. Eu não estou recebendo a imagem. Tem o áudio ainda, a gente segue. E da mesma forma, temos algo com o nome de um grande presidente. O Sr. McKinley. Devolvemos o nome de Monte McKinley novamente. No lindo Alasca, nós amamos o Alasca. Nós encerramos a tirania das assim chamadas políticas de diversidade, equidade e inclusão, e de fato, para todo o governo e para as nossas forças armadas. Temos as imagens? Temos então, vamos lá. E o nosso país
não será mais woke. Nós acreditamos que se você é um médico, um contador, um advogado ou um controlador de tráfego aéreo, você deve ser contratado e promovido com base em habilidade e competência, não com base em raça ou gênero. Isso é muito importante. Você deveria ser contratado com base em mérito. E a Suprema Corte, em uma corajosa e muito poderosa decisão, nos permitiu fazer isso. Obrigado a vocês. Ele olha para os ministros da Suprema Corte e agradece. Nós removemos o veneno da teoria crítica da raça das nossas escolas públicas e eu assinei uma ordem tornando política oficial do governo dos Estados Unidos que só existem dois gêneros, homem e mulher, masculino e feminino. Eu também assinei uma ordem executiva para banir homens de jogarem em esportes femininos. Há 3 anos atrás, Peyton McMahon era uma das melhores atletas do ensino médio e estava se preparando para um futuro nos esportes universitários. Quando a sua partida de vôlei feminina foi invadida por um homem que bateu na bola tão forte na casa da Peyton, que trouxe o que paralisou parcialmente o lado direito de seu corpo e encerrou sua carreira atlética. Foi uma batida na bola como ela nunca tinha visto antes, ela nunca viu nada assim. Peyton está aqui hoje à noite, na galeria, e Peyton, de agora em diante, as escolas vão chutar fora os homens dos esportes femininos ou vão perder todo o dinheiro do governo federal. E está ela aí, Peyton. Ao lado de Usha Vance, a segunda dama. E se você realmente quiser ver números, dê uma olhada no que aconteceu no... eles têm uma série de modalidades: ciclismo, levantamento de peso, boxe, onde recentemente um homem terminou uma corrida de longa distância 5 horas e 45 minutos na frente de uma mulher. 5 horas. Quebrou o recorde em 5 horas. Isso é humilhante para as mulheres e é péssimo para o nosso país. Nós não vamos aturar mais isso. O que eu acabei de descrever é apenas uma pequena fração da revolução de senso comum que agora, por causa de nós, está varrendo o mundo todo. O senso comum se tornou um tema comum. E nós iremos jamais recuar. Nunca mais iremos voltar atrás. Nunca vamos deixar acontecer. Entre as minhas mais altas prioridades está restaurar a nossa economia e ter alívio imediato e necessário para as famílias trabalhadoras. Como vocês sabem, nós herdamos do último governo uma catástrofe econômica e um pesadelo inflacionário. As políticas deles aumentaram os preços da energia, aumentaram os custos de mercadorias e aumentaram os custos das necessidades da vida cotidiana para fora de alcance para milhões e milhões de americanos. Nunca houve nada assim. Nós sofremos a pior inflação em 48 anos, mas talvez na história do nosso país. Não tenho certeza. Como presidente, estou lutando todos os dias para reverter esse dano e tornar a América pagável novamente. Joe Biden, em especial, deixou o preço dos ovos sair de controle.
O preço dos ovos está fora de controle. Estamos trabalhando duro para resolver isso. O secretário está fazendo um ótimo trabalho nisso. Você herdou uma bagunça tremenda do último governo. Agora vai fazer um bom trabalho. Um grande foco da nossa luta contra a inflação é rapidamente reduzir o custo da energia. O governo anterior cortou o número de novas licenças para petróleo e gás em 95%. Desacelerou até parar a construção de oleodutos e estagnou mais de 100 usinas. Nós estamos reabrindo muitas dessas 100 nesse instante. E, francamente, nós nunca vimos nada como isso. É por isso que no meu primeiro dia no cargo, eu declarei uma emergência energética nacional. Como vocês já me ouviram dizer muitas vezes antes, nós temos mais ouro líquido sob os nossos pés do que qualquer nação sobre a Terra, e de longe. E agora, eu autorizei completamente o time mais talentoso já reunido para ir buscá-lo. Se chama Drill Baby Drill, perfure, baby perfure. Ele se refere à perfuração de petróleo. O meu governo também está trabalhando em um gigante gasoduto no Alasca, entre os maiores do mundo. Japão, Coreia do Sul e outras nações querem ser nossos países, querem ser nossos parceiros com investimentos, e outros países querem ser nossos aliados com investimentos de bilhões. Vai ser incrível. E mais tarde, nessa semana, eu também vou tomar ações históricas para dramaticamente expandir a produção de minerais críticos e terras raras aqui nos Estados Unidos. Para combater a inflação, nós não vamos só reduzir o custo de energia, mas também vamos encerrar o flagrante desperdício de dinheiro dos pagadores de impostos. E para essa finalidade, eu criei o novíssimo Departamento de Eficiência Governamental, o DOGE. Talvez vocês tenham ouvido falar, ele diz ironicamente. E todos olham para Elon Musk, que está ao fundo da sala. Que é liderado por Elon Musk, que está na galeria hoje à noite. Obrigado, Elon. Ele está trabalhando muito duro. Ele não precisava disso. Ele não precisava fazer isso. Muito obrigado. Nós apreciamos você. Todo mundo aqui, até esse lado aqui, ele aponta para os democratas, aprecia o que você está fazendo. Eles só não querem admitir. Só ouçam alguns dos desperdícios terríveis que nós identificamos. 22 bilhões de dólares do Departamento de Saúde e Serviços Sociais para providenciar casas para imigrantes ilegais, milhões para diversidade, equidade e inclusão, bolsas de diversidade, equidade e inclusão na Birmânia, 40 milhões de dólares para aprovar a inclusão de imigrantes sedentários. Ninguém sabe o que é isso. 8 milhões de dólares para promover LGBTQIA+, na nação africana, nas nações africanas, que ninguém nunca ouviu falar. 16 milhões de dólares para povos indígenas e empoderamento afro-colombiano na América Central. 60 milhões. 8 milhões de dólares para tornar ratos transgênero. Isso é real. 32 milhões de dólares para propaganda, uma operação de propaganda esquerdista na Moldávia. 10 milhões de dólares para circuncisão masculina no Moçambique. 20 milhões de dólares para uma produção de Vila Sésamo árabe no Oriente Médio.
Isso é um programa. 20 milhões de dólares para esse programa. 1,9 bilhões de dólares para o Comitê de Descarbonização de Lares, recentemente criado. E ela está envolvida. No último instante, o dinheiro foi encaminhado por uma mulher chamada Stacey Abrams. Já ouviram falar? 3,5 milhões de dólares num contrato de consultoria para monitoramento pesqueiro. 1,5 milhões de dólares para confiança eleitoral na Libéria. Milhões para coesão social no Mali. 55 milhões de dólares para quartos de hotel para imigrantes ilegais em Nova York. É um desenvolvimento imobiliário. Milhões de dólares para inovação em ação climática na Zâmbia. 42 milhões de dólares para mudança comportamental e social na Uganda. 14 milhões de dólares para melhorar licitações públicas na Sérvia. 47 milhões de dólares para aprovar resultados de aprendizado na Ásia. A Ásia está indo muito bem com o aprendizado. Não sabem. Eles sabem o que estão fazendo. Milhões para contratos de diversidade, equidade e inclusão no Departamento de Educação. O que mais recebe não é nada parecido. Sob o governo Trump, esses e vários outros que são muito piores, mas eu achei que não valeria a pena falar deles, são tão terríveis. Muitos outros foram descobertos e expostos e rapidamente encerrados por um grupo de jovens, principalmente jovens muito inteligentes, liderados pelo Elon, que encontrou centenas de bilhões de dólares em fraudes. E nós pegamos de volta o dinheiro e usamos nossa dívida para combater a inflação e outras coisas. Pensem nisso, conseguimos muito desse dinheiro e recebemos bem a tempo. Isso é só o início. O escritório de prestação de contas governamental estimou fraudes superando 500 bilhões de dólares na nossa nação. E estamos trabalhando muito duro para parar isso, e vamos parar isso. Nós também estamos identificando níveis chocantes de incompetência e fraude provável nos programas de previdência social para nossos idosos. Programas dos quais os idosos, pessoas que amamos, dependem. Acreditem ou não, a base de dados governamentais listam 4,7 milhões de pessoas com idade de 109 de 100 a 109 anos. 1,8 milhões com 110 a 119 anos. Eu conheço gente idosa, mas não tanto. 3,47 milhões de pessoas com idades entre 120 até 129. 3,9 milhões de pessoas com idades entre 130 até 139. 3,5 milhões de pessoas com idades entre 140 até 149. E dinheiro está sendo pago a muitas delas. E nós estamos procurando nesse instante. De fato, Pam, boa sorte. Boa sorte, Pam. Você vai encontrá-los. Muito dinheiro está sendo gasto para a gente, porque ele continua sendo pago e pago. E isso realmente prejudica a Previdência, prejudica o nosso país. 1,3 milhões de pessoas com idades entre 150 até 159. E 130 mil pessoas, de acordo com as bases de dados da Previdência Social, estão com idades acima de 160 anos de idade. Temos um país mais saudável do que eu imaginava, hein, Bob? Ele fala para o secretário de Saúde, Bob Kennedy. Incluindo, e para terminar esse ponto, pessoas entre 200 e 229 anos de idade. E uma pessoa
entre 240 e 249 anos, e uma pessoa está listada com 360 anos de idade. Mais de 100 anos mais velha do que o nosso país. Mas nós vamos descobrir para onde esse dinheiro está indo. E não vai ser bonito. Ao encerrar toda fraude, desperdício e abuso, nós iremos combater e reduzir a inflação, vamos abaixar os preços de carros, de mercadorias, vamos proteger nossos idosos e colocar mais dinheiro nos bolsos das famílias americanas. E hoje as taxas de juros deram uma linda queda, grandona e linda, caíram. E no futuro próximo eu quero fazer o que não tem sido feito em 24 anos. Nós vamos equilibrar o orçamento federal, nós vamos equilibrá-lo. With that goal in mind, we have developed in great detail what we are calling the gold card, which goes on sale. E nós desenvolvemos em grandes detalhes o que estamos chamando de o cartão dourado, o visto do cartão de ouro. Por 5 milhões de dólares vamos permitir que as pessoas de maior sucesso no mundo todo possam comprar uma passagem para a cidadania americana. É tipo um green card, mas é melhor, é mais sofisticado. E essas pessoas terão que pagar impostos no nosso país. Não vão ter que pagar os impostos nos países de onde vieram. O dinheiro que eles fizeram, quer dizer, eles vão ter que pagar impostos, vão ter que criar empregos, também vão pegar universitários das faculdades e vão pagar isso para elas, para que elas possam ficar no nosso país, ao invés de serem forçadas para fora. Pessoas que estão em primeiro lugar nas suas turmas estão sendo forçadas para fora e não podem ficar, e poderiam ter criado números imensos de emprego e grande sucesso para algumas empresas. Então, enquanto nós tiramos os criminosos, traficantes, predadores infantis que têm permissão de entrar no nosso país sob as políticas de fronteiras abertas desse pessoal aqui, os democratas do governo Biden, as políticas malucas de fronteiras abertas que vocês permitiram destruir nosso país, ao invés nós agora iremos ter pessoas brilhantes que criam trabalhos vindo para cá. Eles vão pagar muito dinheiro e nós vamos reduzir nossa dívida com esse dinheiro. Os americanos nos deram um mandato para mudança profunda e ousada. Por cerca de 100 anos, a burocracia federal cresceu até chegar ao ponto de esmagar nossas liberdades, estourar nosso déficit e segurar para trás o potencial americano de todas as formas possíveis. A nação criada por pioneiros e pessoas que assumiam risco agora está afogada sob milhões e milhões de páginas de regulações e dívidas. Aprovações que deveriam demorar 10 dias para conseguir, ao invés demoram 10 anos, 15 anos e até 20 anos antes de você ser rejeitado. Enquanto isso, nós temos centenas de milhares de trabalhadores federais que não têm comparecido ao trabalho. O meu governo vai fazer prestação de contas, recuperando o poder dessa burocracia, e vamos restaurar o poder, a verdadeira América novamente. E qualquer burocrata federal que resistir a essa mudança vai ser removido do seu cargo imediatamente. Porque nós estamos drenando o pântano, é muito simples. E os dias de governo por burocratas não eleitos acabaram. E a próxima fase do nosso plano para entregar a melhor economia da história é que esse Congresso aprove cortes fiscais para todo mundo.
Os cortes estão aí, estão só esperando que vocês votem, e eu sei que as pessoas aqui à minha direita, eu quero dizer, não quero falar da direita republicana, mas a minha direita aqui nessa sala, os democratas, eu quero que vocês votem por esses cortes fiscais. De outra forma, eu acho que vocês nunca mais vão se eleger de volta. Mas eu sei que esse grupo aqui vai votar a favor. E eles levantam e aplaudem. Obrigado. É uma parte grande do nosso plano. Tivemos um tremendo sucesso no nosso primeiro mandato. Uma parte grande do nosso plano é que queremos cortar impostos transversalmente por toda a economia e que irá trazer alívio para trazer alívio para americanos que foram gravemente afetados pela inflação. E estou pedindo por 100 impostos sobre gorjetas, 100 impostos sobre benefícios da Previdência para nossos excelentes idosos. E eu também quero tornar o pagamento de juros algo do qual se pode... Pagamentos de juros, os juros dos pagamentos de carros, uma coisa que você possa deduzir do seu imposto, mas só se o carro for fabricado na América. E, por sinal, vamos ter crescimento na indústria automotiva como ninguém jamais viu. Fábricas estão sendo abertas por toda parte. Acordos estão sendo feitos como nunca antes. É uma combinação da vitória eleitoral e também das tarifas. É uma palavra linda, não é? Isso, junto de nossas outras políticas, vai permitir que nossos trabalhadores da indústria automotiva possam ter um boom. Vai ser um boom completo. Eu falei com o pessoal no topo disso e eles estão tão animados. Na verdade, várias companhias automotivas já anunciaram que eles estarão construindo fábricas imensas de carros na América, com a Honda tendo acabado de anunciar uma nova fábrica em Indiana, uma das maiores em qualquer lugar do mundo. E isso está acontecendo desde a nossa grande vitória em 5 de novembro, uma data que esperançosamente irá ir para a história como uma das mais importantes de todos os tempos para o nosso país. Além disso, como parte de nossos cortes fiscais, nós também queremos cortar impostos na produção doméstica e em toda a manufatura interna. E como nós fizemos antes, nós vamos providenciar 100% de isenção. Vai ser retroativo até janeiro de 2025. E é um dos motivos pelos quais nossos cortes fiscais foram de tanto sucesso no nosso primeiro mandato, nos dando a economia de maior sucesso na história do nosso país. No primeiro mandato. Nós tivemos um ótimo primeiro mandato. Se você não fizer o seu produto na América, no entanto, sob o governo Trump, você vai pagar uma tarifa, e em alguns casos, uma tarifa bem gorda. Alguns outros países usaram tarifas contra nós por décadas, e agora é a nossa vez de começar a usar essas tarifas contra esses outros países. Em média, a União Europeia, a China, o Brasil, a Índia, o México e o Canadá, ouviram falar deles? E incontáveis outras nações nos cobram tarifas tremendamente mais altas do que nós cobramos deles. É bastante injusto. A Índia nos cobra tarifas automotivas acima de 100%. A tarifa média da China nos nossos produtos é o dobro do que nós cobramos deles. A tarifa média da Coreia do Sul é 4 vezes mais alta. Pensem nisso, 4 vezes. E nós damos tanta ajuda militarmente e de tantas outras formas para a Coreia do Sul, e é isso que acontece. Isso está acontecendo tanto com amigos quanto contra adversários. O sistema não é justo para os Estados Unidos. E nunca foi. Então, no dia 2 de abril, eu queria que fosse o 1º de abril. Mas eu não queria ser acusado de uma piadinha de 1º de abril. Esse dia vai nos custar muito dinheiro, mas nós vamos fazer no dia 2 de abril. Eu sou uma pessoa muito supersticiosa. 2 de abril, tarifas recíprocas começam a entrar em vigor. E o que quer que nos tarife em outros países, nós iremos tarifar de volta.
recíproco, vai e volta. O que eles nos taxarem, nós vamos taxar eles. Se eles fizerem tarifas que não sejam monetárias para nos manter fora dos mercados deles, nós iremos fazer barreiras não monetárias para manter eles fora dos nossos mercados. Também tem muito disso. Eles nem nos permitem entrar nos mercados deles. Nós vamos receber trilhões e trilhões de dólares e criar empregos como jamais vimos antes. Eu fiz isso com a China, eu já fiz isso com outros, e o governo Biden não conseguia fazer nada a respeito, porque era tanto dinheiro que não conseguiam mexer nisso. Nós fomos extorquidos por décadas, por quase qualquer país da Terra, e nós não iremos mais deixar isso acontecer. Muito foi dito ao longo dos últimos 3 meses quanto ao México e o Canadá. Mas nós temos déficits muito grandes com ambos. Mas mais importante que isso, eles permitiram que o fentanil entrasse no nosso país em níveis jamais vistos antes, matando centenas de milhares dos nossos cidadãos. E muitas pessoas lindas e jovens destruíram famílias. Ninguém nunca viu nada como isso. Eles, de fato, estão recebendo subsídios de centenas de bilhões de dólares. Nós pagamos subsídios para o Canadá e para o México de centenas de bilhões de dólares. E os Estados Unidos não vai mais ficar fazendo isso. Não vamos mais fazer isso. Graças às nossas políticas de América em primeiro lugar, nós colocamos 1,7 trilhão de dólares de novo investimento na América só nas últimas 4 semanas. Uma combinação da eleição e de nossas políticas econômicas que as pessoas adoram. O SoftBank, uma das empresas mais brilhantes do mundo, anunciou um investimento de 200 bilhões de dólares. A OpenAI e a Oracle, Larry Ellison, anunciaram 500 bilhões de dólares em investimentos, o que eles não teriam feito se a Kamala tivesse vencido. A Apple anunciou 500 bilhões de dólares em investimento. Tim Cook me ligou, ele disse, eu não consigo gastar rápido o suficiente. Eu acho que vai ser até mais alto que isso. Eles vão fazer as fábricas aqui ao invés de na China. E ontem, a Taiwan Semiconductor, a maior empresa de chips do mundo, mais poderosa do mundo, tem uma tremenda fatia, 97% do mercado, anunciou um investimento de 165 bilhões de dólares para construir os chips mais poderosos do mundo, bem aqui, in the USA, nos Estados Unidos. E não estamos dando nenhum dinheiro para eles. A lei de chips de vocês é um negócio horrível. Centenas de bilhões de dólares e não significa nada. Eles pegam o nosso dinheiro e eles não gastam. Tudo que isso significa para eles... Eu, no meu caso, eu não dei dinheiro para eles. Eles só não queriam pagar as tarifas. Não precisamos dar dinheiro para eles. Então estão vindo para cá, eles e muitos outros países. Queremos proteger nossos negócios e nosso povo. E estão vindo porque não querem pagar as tarifas. E não vão pagar tarifas e construírem na América. É incrível. Vocês deveriam se livrar daquela lei dos chips. E o que quer que tenha sobrado, senhor presidente, você deve utilizar para reduzir a dívida ou qualquer outro alocamento orçamentário que veja que você queira. Nossa nova política comercial também vai ser excelente para o fazendeiro americano. Eu adoro os fazendeiros, que agora irão vender no nosso mercado doméstico, nos Estados Unidos, porque ninguém vai conseguir competir com vocês. Porque os bens que vêm de outros países e de outras empresas realmente estão em uma posição negativa de tantas formas diferentes. Eles não são inspecionados, talvez estejam sujos e nojentos, e eles vêm e caem no nosso mercado e afetam nossos fazendeiros americanos. As tarifas vão cair sobre os produtos agrícolas entrando no nosso país. No dia 2 de abril, talvez haja um pequeno período de ajuste. Isso aconteceu antes, quando eu fiz o acordo com a China, 50 bilhões de dólares em compras. Eu falei, fiquem comigo.
e ficaram comigo. Vocês têm que estar comigo de novo agora, e vai ser ótimo. O problema é que o Biden não fiscalizava isso, 50 bilhões de dólares em compras. Estávamos indo muito bem, mas o Biden não fiscalizava isso. Mas nossos fazendeiros vão ter um mercado aí agora. Então, para os nossos fazendeiros, se divirtam muito. Eu também amo vocês. Eu amo vocês. Vai acontecer tudo isso. E eu também impus tarifas de 25% sobre cobre, madeira, alumínio e aços estrangeiros, porque se não tivermos, por exemplo, aço e muitas outras coisas, então nós temos forças armadas e, francamente, não teremos mais um país. Aqui hoje está um americano, um trabalhador siderúrgico americano orgulhoso, uma pessoa fantástica, de Decatur, no Alabama, Jeff Denard, tem estado trabalhando na mesma planta siderúrgica por 27 anos, em um trabalho que o permitiu servir como capitão do seu departamento de bombeiros voluntários, criar 7 filhos com sua esposa linda, Nicole, e ao longo dos anos prover um lar para mais de 40 crianças adotivas. Então, ótimo trabalho. E ele aponta então para esse senhor. Obrigado. Obrigado, Jeff. Histórias como a do Jeff nos lembram que as tarifas não são só sobre proteger trabalhos americanos, também são sobre proteger a alma do nosso país. Tarifas são sobre tornar a América rica novamente e tornar a América grandiosa novamente, e está acontecendo e vai acontecer bem rápido. Vai ter aí algum ruído? Tudo bem por nós. Ele diz para os democratas, não, nada disso, olha onde o Biden nos levou. Ele parece responder alguma provocação. Jeff, muito obrigado. Eu também quero reconhecer outra pessoa que se dedicou à comunidade de cuidado adotivo, a nossa magnífica primeira-dama dos Estados Unidos. As imagens mostram então Melania Trump. O trabalho da Melania está trazendo resultados incríveis, ajudando a preparar os futuros líderes da nossa nação enquanto entram na força de trabalho. A primeira-dama está junto de 2 jovens moças muito impressionantes. Hayley Ferguson, que se beneficiou do programa de mentores da primeira-dama e irá se tornar professora. E Larry Ellie, que foi vítima de uma produção de imagens deepfake produzida por um colega. Com a ajuda dela, o Senado acabou de aprovar a lei Take It Down, a lei Tire do Ar, e isso é muito importante. Muito obrigado, muito obrigado. Por favor, levante-se. Obrigado, John. Obrigado a todos vocês. Obrigado. E obrigado a John Thune e ao Senado. Ótimo trabalho. Criminalizar a publicação de imagens como essa online. Isso é terrível, uma coisa horrível. E uma vez que essa lei for aprovada na Câmara, eu estarei sancionando essa lei, tornando a lei. E eu também vou usar essa lei quanto a mim, porque ninguém é tratado pior que eu online, ninguém. Obrigado, Senado, muito obrigado. E se nós verdadeiramente ligamos para proteger as crianças da América, nenhum passo é mais crucial do que a segurança das fronteiras americanas. Ao longo dos últimos 4 anos, 21 milhões de pessoas entraram nos Estados Unidos. Muitos deles eram assassinos, traficantes de humanos, membros de gangues e outros criminosos das ruas de cidades perigosas do mundo todo, devido à muito perigosa e maluca política de fronteiras abertas do Joe Biden. Eles agora estão profundamente no nosso país, mas nós estamos tirando eles, e estamos tirando eles daqui rápido.
E eu quero agradecer ao Tom Homan. E Christy, eu quero agradecer a você e o Paul da Patrulha Fronteiriça. Eu quero agradecer vocês, que trabalho vocês todos fizeram. A ICE, Patrulha Fronteiriça, o pessoal da policial em geral, são incríveis, temos que cuidar bem deles. No ano passado, uma estudante de enfermagem brilhante de 22 anos chamada Laken Riley, que era a melhor da turma dela, admirada por todos, saiu para correr um pouco no campus da Universidade da Geórgia. Naquela manhã, Laken foi viciosamente atacada, brutalizada e horrivelmente assassinada. Laken foi roubada de nós por um imigrante ilegal selvagem, um membro de uma gangue, que foi preso enquanto estava invadindo através da fronteira sul aberta de Biden, e então solto nos Estados Unidos sob as políticas sem coração daquele governo fracassado. E de fato foi um governo fracassado. Ele então havia sido preso e solto em uma cidade santuário democrata. Um desastre antes de encerrar a vida desse anjo lindo, dessa jovem. Alison e Lauren, mãe e irmã dessa jovem linda, estão aqui hoje conosco. No ano passado, eu falei para os pais enlutados da Laken que nós iríamos garantir que a filha deles não teria morrido em vão. É por isso que a primeira lei que eu sancionei como lei, como seu 47º presidente, orienta a detenção de todos os criminosos ilegais que ameacem a segurança pública. É uma lei muito poderosa. Se chama a Lei Laken Riley. Então, Alison e Lauren, a América jamais irá esquecer a nossa linda Laken Hope Riley. Muito obrigado a vocês. Desde que eu tomei o cargo, meu governo lançou a mais abrangente caçada migratória e fronteiriça da história americana. E rapidamente chegamos aos números mais baixos de cruzamentos ilegais da fronteira já registrados. Obrigado. A mídia e nossos amigos no Partido Democrata ficavam dizendo que precisávamos de novas leis, precisamos de leis para tornar a fronteira segura. Mas no final das contas, tudo o que precisávamos era um novo presidente. Os republicanos gritam Trump, Trump, Trump. Trump, obrigado. O Joe Biden não apenas abriu nossas fronteiras, ele também trouxe por avião imigrantes ilegais para sobrecarregar nossos hospitais, comunidades, escolas por todo o país. Cidades como Aurora, no Colorado, e Springfield, em Ohio, tremeram sob a corrupção e sobrecarga da imigração ilegal. Cidades lindas destruídas. Agora, assim como eu prometi no meu discurso de posse, nós estamos atingindo a grande libertação da América. Mas ainda há muito trabalho a ser feito. Aqui, hoje à noite,
Há uma mulher que eu vim a conhecer, Alexis Nungaray, de Houston, uma mulher maravilhosa. No ano passado, a filha de 12 anos da Alexis, a preciosa Jocelyn, andou até uma loja de conveniência perto de casa. Ela foi sequestrada, amarrada, atacada por 2 horas sob uma ponte e horrivelmente assassinada. Preso, indiciado por esse crime hediondo, estão 2 monstros imigrantes ilegais da Venezuela soltos na América pelo último governo, devido à sua ridícula fronteira aberta. A agonia da mãe dessa linda menina de 12 anos comoveram nossa nação imensamente. Alexis, eu prometi que nós lembraríamos da sua maravilhosa filha e eu assinei uma ordem mais cedo hoje, mantendo minha palavra com você. Uma coisa que eu aprendi sobre Jocelyn é que ela amava a natureza e animais. Agora, ao longo da Bahia, onde ela morava em Houston, você vai encontrar um lindo refúgio de vida natural de 34 mil acres, um santuário para todas as criaturas de Deus, bem na beira do Golfo da América. Alexis, momentos atrás, eu formalmente renomeei aquela reserva natural em memória honrosa da sua linda filha Jocelyn. Então, senhor vice-presidente, se você puder, posso receber a ordem? Ele pega então a ordem executiva e mostra ao público, renomeando uma reserva natural em homenagem a essa jovem de 12 anos assassinada por 2 imigrantes venezuelanos, a Jocelyn Nungaray. Muito obrigado. Todos os 3 selvagens indiciados pelos assassinatos de Jocelyn e Laken eram membros da gangue prisional venezuelana. Falam que é a gangue mais durona do mundo, conhecida como Tren de Aragua. Há 2 semanas atrás, eu oficialmente designei essa gangue junto da MS-13 e dos sanguinários cartéis mexicanos como organizações terroristas estrangeiras. Eles são agora oficialmente na mesma categoria que o Estado Islâmico, e isso não é nada bom para eles. Incontáveis terroristas como esses foram recebidos nos Estados Unidos pelo governo Biden. Mas agora, todos vão ser encontrados e forçosamente removidos do nosso país, ou se forem perigosos demais, serão colocados em cadeias, receberão julgamento nesse país, porque nós não queremos que eles jamais retornem. Junto de nós, nessa noite, está um guerreiro que está na linha de frente dessa batalha, o agente da patrulha fronteiriça, Roberto Ortiz. Um cara incrível. Em janeiro, o Roberto e outro agente estavam patrulhando o Rio Grande, em uma área conhecida como a Ilha dos Cartéis, que não parece muito legal nos meus ouvidos, quando homens armados, pesadamente armados, começaram a atirar contra eles. O parceiro dele, que estava completamente exposto, eles começaram a retornar fogo e eles começaram a trocar tiros, dando espaço para que seu colega buscasse refúgio. Eu tinha uma imagem desse evento e não foi bonito. Agente Ortiz, nós o saudamos por sua imensa coragem e pela linha de fogo na qual você esteve. A coragem que você demonstrou, nós o honramos e nós vamos sempre honrar. Muito obrigado, Roberto.
Obrigado, Roberto. E, na verdade, eu cheguei a conhecê-lo em meus muitos telefonemas à fronteira. Ele é um grande cavalheiro. O território imediatamente ao sul da nossa fronteira agora é dominado inteiramente por cartéis criminosos que torturam, estupram, matam e exercitam controle total. Eles têm controle total de uma nação inteira, trazendo uma grande ameaça para a nossa segurança nacional. Os cartéis estão fazendo guerra contra a América e chegou a hora de a América fazer guerra contra os cartéis também. Há 5 noites atrás, autoridades mexicanas, devido à nossa política de tarifas que foram impostas sobre eles, pensem nisso, entregaram para nós 29 dos maiores líderes de cartel no seu país. Isso jamais aconteceu antes. Eles querem nos deixar contentes. É a primeira vez que isso acontece. Mas nós precisamos que o México e o Canadá façam muito mais do que eles já fizeram. Eles têm que parar as drogas e o fentanil que estão chovendo nos Estados Unidos da América. Tem que parar. Eu enviei para o Congresso um pedido orçamentário detalhando exatamente como nós vamos eliminar essas ameaças, proteger o nosso lar e completar a maior operação de deportação da história americana, maior até do que o atual recorde, o presidente Dwight D. Eisenhower, um homem moderado, mas alguém que acreditava muito fortemente em fronteiras. Os americanos esperam que o Congresso me mande esse financiamento sem atraso para que eu possa sancioná-lo como lei. Então, senhor presidente, John Thune, vocês dois, eu espero que vocês possam fazer isso. Não é, senhor orador? Senhor líder, muito obrigado. Ele olha para John Thune e Mike Johnson, presidentes da Câmara do Senado. Mandem para mim, eu vou sancionar tão rápido que vocês não vão nem acreditar. E conforme reivindicamos a nossa soberania, nós também precisamos recuperar a lei e a ordem para as nossas cidades e vilas. Em anos recentes, o nosso sistema de justiça foi virado de cabeça para baixo por lunáticos de esquerda radicais. Muitas jurisdições basicamente pararam de aplicar a lei contra reincidentes criminosos, enquanto instrumentalizavam a justiça contra oponentes políticos, como eu. O meu governo está agindo de forma decisiva e rápida para restaurar justiça imparcial, rápida e justa sob o Estado de Direito Constitucional, começando pelo Estado de Direito, começando pelo FBI e o Departamento de Justiça. Pam, boa sorte. Cash, onde quer que você esteja, boa sorte. Pam Bondi. Pam Bondi, ele se refere à nova secretária do Departamento de Justiça, a Procuradora-Geral Pam Bondi. Trump diz, Cash, obrigado, ao Cash Patel, novo diretor do FBI. Eles já começaram forte, vão fazer um trabalho fantástico. Estamos muito orgulhosos deles. Nós também, mais uma vez, estamos dando aos nossos policiais o apoio, proteção e respeito que eles tão encarecidamente merecem. Eles têm que receber isso. Eles têm um trabalho tão perigoso e difícil, mas vamos tornar menos perigoso. O problema é que os caras malvados não respeitam a lei. Mas eles vão respeitar, e vão respeitar bem rápido. Isso também inclui os nossos ótimos bombeiros por todo o país. Nossos bombeiros são pessoas inacreditáveis, eu nunca vou esquecer deles. E além disso, eles também votaram para mim em números recordes, então eu não tenho escolha. Há um ano atrás, nesse mesmo mês, o policial Jonathan Diller, de 31 anos, inacreditavelmente uma pessoa incrível, um ótimo policial, foi baleado em um cruzamento em Long Island. Eu fui ao seu funeral. O criminoso horrendo já tinha sido preso reincidente muitas vezes antes, e eram prisões por coisas horríveis.
O cúmplice dele naquele tiroteio já tinha 14 passagens pela polícia e chamavam ele de matador. Ele já tinha matado gente antes. Eu encontrei no funeral o filho de 1 ano dele e a esposa. Foi muito inspirador. Ela está aqui, a viúva Stephanie. Eu quero agradecê-la, Stephanie. Muito obrigado. Stephanie, nós vamos garantir que saibam que a morte, que não se esqueçam da morte do Ryan, que ele era um verdadeiro herói, e nós vamos tirar esses criminosos das nossas ruas. Vamos fazer isso rápido. Gente que é reincidente, 28 prisões anteriores, jogam gente no metrô, batem na cabeça das pessoas com tacos de beisebol. Temos que tirar eles daqui. Eu também assinei uma ordem executiva exigindo uma pena de morte mandatória para qualquer um que matar um policial. E hoje eu estou pedindo ao Congresso que aprove essa lei. Eu também estou pedindo por uma nova lei que seja mais dura contra pessoas que são criminosos reincidentes, enquanto aumentam a proteção dos oficiais de justiça e policiais para que possam fazer seu trabalho sem suas vidas serem completamente destruídas. Não queremos que eles morram. Junto de nós hoje na galeria está um homem jovem que verdadeiramente ama nossos policiais. O nome dele é DJ Daniel, ele tem 13 anos de idade e ele sempre sonhou em se tornar um policial. O pai levanta o garoto, então. Mas em 2018, o DJ foi diagnosticado com câncer no cérebro. Os médicos disseram que ele teria, no máximo, 5 meses para viver. Isso foi mais de 6 anos atrás. Desde aquela época, o DJ e seu pai têm estado em uma missão para fazer do sonho dele virar realidade. E o DJ tornou-se um policial honorário. Na verdade, muitas vezes, os policiais amam ele, os departamentos policiais amam ele. E hoje, DJ, nós vamos dar a você a maior honra de todas. Eu estou pedindo ao nosso novo diretor do Serviço Secreto, John Curry, que oficialmente o torne um agente do Serviço Secreto dos Estados Unidos. Obrigado, DJ. Os médicos do DJ acreditam que o câncer dele provavelmente veio de um químico ao qual ele foi exposto quando ele era mais jovem. Desde 1975, as taxas de câncer infantil cresceram mais de 40%. Reverter
essa tendência é uma das principais prioridades da nossa nova comissão presidencial para tornar a América saudável novamente, liderada pelo nosso novo secretário de Saúde e Serviços Humanos, Robert F. Kennedy Jr. Com o nome Kennedy, você acha que todo mundo aqui iria aplaudir? Ele aponta para os democratas. Como eles esquecem rápido. Nosso trabalho é tirar as toxinas do nosso meio ambiente, os venenos do nosso suprimento alimentar e manter nossas crianças saudáveis e fortes. Como um exemplo, não faz muito tempo atrás, não dá nem para acreditar nisso. Uma a cada 10 mil crianças tinha autismo, uma em 10 mil. E agora é uma a cada 36. Alguma coisa está errada. Uma em 36, pensem nisso. Então vamos descobrir o que é que está acontecendo e não tem ninguém melhor que o Bob e todas as pessoas que estão trabalhando com você. Vocês são os melhores para descobrir o que está acontecendo. Certo, Bob? Boa sorte. Esse é um trabalho muito importante. O meu governo também está trabalhando para proteger as nossas crianças de ideologias tóxicas nas nossas escolas. Alguns anos atrás, January Little John e seu marido descobriram que a escola deles, sem eles saberem, tinha feito a transição social da filha de 13 anos deles. Diretores e professores estavam enganando os pais enquanto encorajavam os alunos e professores a chamarem ela por outro nome e usarem outros pronomes quanto a ela. January está aqui e ela está advogando, está militando contra essa forma de abuso infantil. Obrigado. Histórias como essas são motivo porque logo depois de assumir o cargo eu assinei uma ordem executiva proibindo as escolas de doutrinarem as crianças com a maluca ideologia de gênero. Eu também assinei uma ordem para cortar todo o financiamento do pagador de impostos para qualquer instituição que se envolver em mutilação sexual da nossa juventude. E agora eu quero que o Congresso aprove uma lei banindo e criminalizando mudança de sexo em crianças e para sempre encerrando a mentira de que qualquer criança possa estar presa no corpo errado. Isso é uma grande mentira. E a nossa mensagem para todas as crianças da América é de que você é perfeita, exatamente da forma que Deus lhe criou. Porque nós estamos tirando o wokeismo das nossas escolas, estamos tirando das nossas forças armadas. Já saiu e está fora da nossa sociedade. Nós não queremos... O wokeismo é problema, o wokeismo é ruim, o wokeismo já era, já foi. E estamos nos sentindo bem a respeito. Não nos sentimos melhor? Nossos militares não serão ativistas ou ideólogos, serão lutadores, guerreiros, vão lutar por nosso país. E Pete, parabéns, nosso secretário da Defesa. E ele não está muito nessa do movimento woke, hein?
Eu estou feliz de dizer que em janeiro o exército americano teve o seu melhor mês de recrutamento em 15 anos e que todos os ramos das forças estão tendo os melhores resultados de recrutamento somados juntos na história. Que diferença! E sabem, apenas alguns meses atrás, os resultados eram exatamente o oposto. Não conseguíamos recrutar em nenhum ramo. Não conseguíamos recrutar. Agora temos os melhores resultados, ou perto disso que já tivemos. Que coisa tremenda. Realmente é algo lindo de se ver. As pessoas amam o nosso país de novo. É muito simples. Eles amam o nosso país. E eles amam estar nas nossas Forças Armadas de novo. E isso é grandioso. Muito obrigado a todos vocês. Hoje, nós recebemos um homem jovem chamado Jason Hartland que sabe qual é o peso dessa convocação de dever. O pai, o avô e o bisavô todos vestiram um uniforme. O Jason tragicamente perdeu seu pai, que também era um xerife, um vice-xerife do condado de Los Angeles. E ele queria seguir adiante com o legado da família. Eles dizem que ele é um ótimo atleta. Ele é um estudante brilhante, com 4.46 no GPA. E o maior sonho dele é comparecer à Academia Militar das Forças Armadas em West Point. E Jason, é muito importante entrar nisso. Essa é difícil de entrar, hein? Mas estou feliz em informá-lo que a sua aplicação foi aceita e muito em breve você estará na Academia Militar de West Point. Obrigado. Jason, você vai estar na Long Gray Line, como são chamados os oficiais ali. Como comandante-chefe, o meu foco é construir as Forças Armadas mais poderosas do futuro. Como primeiro passo, eu estou pedindo ao Congresso para financiar um sistema de mísseis de domo de ouro, um escudo aéreo feito inteiramente nos Estados Unidos. E Ronald Reagan queria fazer isso há muito tempo, mas a tecnologia simplesmente não estava lá, não estava nem perto. Mas agora nós temos a tecnologia. Israel tem, alguns outros lugares têm a tecnologia. E os Estados Unidos também deveriam ter, certo? Também devemos ter. Então quero agradecê-lo. Isso é muito importante. Esse é um mundo muito perigoso. Nós deveríamos ter isso se queremos estar protegidos e nós queremos proteger nossos cidadãos como jamais antes. Para impulsionar a nossa base industrial de defesa, nós também iremos reviver a indústria de construção naval americana, incluindo construção naval de estaleiros comerciais e também militares. Para esse propósito, estou anunciando hoje à noite que nós iremos criar um novo escritório de construção de estaleiros na Casa Branca e daremos incentivos fiscais especiais para trazer essa indústria de volta para a América, onde ela pertence. Nós construímos tantos navios, não os construímos mais, mas iremos fazê-los muito rápido e muito em breve. Terá um impacto tremendo. Para ampliar ainda mais nossa segurança nacional, o meu governo irá retomar o Canal do Panamá. E nós já começamos a fazer isso. Ainda hoje, uma imensa empresa americana anunciou
que estão comprando ambos os portos dos dois lados do Canal do Panamá. E muitas coisas que têm a ver com o Canal do Panamá. O Canal do Panamá foi construído por americanos, para americanos, não para outros. Mas os outros também podiam usar. Foi construído sob tremendo custo de tesouro e sangue americano. 38 mil trabalhadores morreram construindo o Canal do Panamá. Eles morreram de malária, morreram de picadas de cobra e de mosquitos. Não era um lugar gostoso de trabalhar. Pagamos muito para eles irem para lá sabendo que havia 25% de chance de que fossem morrer. Também é o projeto mais caro já construído na história do nosso país. Se você atualizar os valores para os nossos dias. Foi entregue pelo governo Carter por $1, mas esse acordo foi violado de forma muito grave. Nós não demos para a China. Nós demos para o Panamá e estamos pegando de volta. E nós temos o Marco Rubio, que está à frente disso. Boa sorte, Marco. Agora nós sabemos quem culpar se alguma coisa der errado. Não, mas o Marco tem sido incrível, ele tem feito um ótimo trabalho. Pensem nisso, ele conseguiu 100 votos. Sabem, ele foi aprovado, na verdade, com 99 votos. Mas o 100º seria esse cavaleiro aqui, e eu sinto de forma muito correta, então vamos supor que sejam 100 votos. E é para estarmos muito, muito felizes sobre isso ou muito preocupados. Mas ele já provou, ele é um grande cavaleiro, ele é respeitado por todos, e nós apreciamos que vocês tenham votado por ele. Ele aponta para os democratas. Ele vai fazer um ótimo trabalho, obrigado. Ele está fazendo um ótimo trabalho. E eu também tenho uma mensagem hoje à noite para o povo incrível da Groenlândia. Nós fortemente apoiamos o seu direito de determinar o seu próprio futuro. E se vocês escolherem, nós iremos recebê-los de braços abertos aos Estados Unidos da América. Nós precisamos da Groenlândia para a segurança nacional, talvez para a segurança internacional também. Estamos trabalhando com todos para tentarmos consegui-los. Nós precisamos realmente pela segurança global. E eu acho que nós vamos consegui-los. De um jeito ou de outro vamos conseguir. Ele fala com uma voz mais grave. Nós vamos mantê-los salvos, nós vamos torná-los ricos e juntos nós iremos levar a Groenlândia a alturas que jamais imaginaram ser possíveis antes. É uma população muito pequena, em um território muito, muito vasto e muito, muito importante para a segurança militar. A América novamente está erguida, forte, contra as forças do terrorismo islâmico radical. 3 anos e meio atrás, terroristas do Estado Islâmico mataram 13 militares americanos e incontáveis outros em um bombardeio no incompetente e desastroso retirado do Afeganistão. Não é questão de terem saído, mas a forma como saíram. Talvez o momento mais vergonhoso na história do nosso país. Hoje à noite eu estou orgulhoso de anunciar que nós acabamos basicamente de apreender o terrorista principal responsável por aquela atrocidade. E ele está agora a caminho daqui para enfrentar a rápida espada da justiça americana. E eu quero agradecer especialmente ao governo do Paquistão por nos ajudar a prender esse monstro. Isso foi um dia muito importante para aquelas 13 famílias que eu, na verdade, cheguei a conhecer muito bem a maioria delas, cujos filhos foram assassinados e muitas pessoas, cerca de 42 pessoas, foram gravemente feridas naquele dia fatídico no Afeganistão. Que dia horrível. Tanta incompetência foi demonstrada. Quando Putin viu o que aconteceu bem ali, eu acho que ele disse, bem, talvez seja a minha chance agora. Aquilo foi culpa nossa, nunca deveria ter acontecido. Gente tão incompetente. Eu falei com muitos dos pais e dos entes queridos. E todos eles estão nos nossos corações hoje à noite. Eu falei com eles pelo telefone, tivemos uma grande chamada. Todos telefonaram juntos
e todo mundo estava na linha, e eles não fizeram nada além de chorar de alegria, estavam muito felizes, tão felizes quanto dá para estar numa circunstância como essa. Filho, filha, irmão, pai, mãe, foram mortos por motivo nenhum. No Oriente Médio, nós estamos restaurando, estamos trazendo de volta nossos reféns de Gaza. No meu primeiro mandato, nós conseguimos um dos acordos de paz mais revolucionários em gerações, os Acordos de Abraão. E agora nós iremos nos erguer sobre esse alicerce para criar um futuro mais próspero e livre para toda a região. Muitas coisas estão acontecendo no Oriente Médio. Não vou falar tanto disso. Não tenho falado tanto disso ultimamente com tudo que está acontecendo com a Ucrânia e a Rússia. Mas muita coisa está acontecendo no Oriente Médio. Eu também estou trabalhando para encerrar o conflito selvagem na Ucrânia. Milhões de ucranianos e russos foram desnecessariamente mortos ou feridos nesse conflito desnecessário e brutal, com nenhum fim à vista. Os Estados Unidos mandaram centenas de bilhões de dólares para apoiar a Ucrânia, a defesa da Ucrânia, sem nenhuma segurança, sem nada. Vocês querem mais 5 anos disso? A Pocahontas diria que sim. Ele fala dos democratas e da senadora Elizabeth Warren. Duas mil pessoas estão morrendo toda semana. Mais do que isso. Jovens russos, jovens ucranianos, não são americanos, mas eu quero que isso pare. Enquanto isso, a Europa, tristemente, gastou mais dinheiro comprando petróleo e gás russo do que gastaram em defender a Ucrânia. De longe, pensem nisso. Gastaram mais comprando petróleo e gás russo do que gastaram defendendo. E nós gastamos talvez 350 bilhões de dólares. É como tirar doce de um nenê. Foi isso que aconteceu. E eles gastaram 100 bilhões de dólares. Que diferença? E nós temos um oceano nos separando. E eles não têm. Mas nós estamos nos dando muito bem com eles. Muitas coisas boas estão acontecendo. O Biden autorizou mais dinheiro nesse combate do que a Europa gastou em bilhões e bilhões de dólares. É difícil de acreditar. Deveriam ter parado tudo e dito em algum ponto, qual é? Vamos equalizar, vão gastar o mesmo que a gente, mas não fizeram isso. Hoje, mais cedo, eu recebi uma carta importante do presidente Zelensky da Ucrânia. A carta dizia, a Ucrânia está pronta para sentar na mesa de negociações o tão cedo quanto for possível, para trazer paz duradoura mais perto. Ninguém quer paz mais do que os ucranianos, ele disse. O meu time e eu estamos dispostos a trabalhar sob a forte liderança do presidente Trump para chegar a uma paz que dure. Nós realmente valorizamos o quanto a América fez para ajudar a Ucrânia a manter a sua soberania e independência. Quanto ao acordo de minerais e segurança, a Ucrânia está pronta para assinar a qualquer momento que for conveniente para vocês. Eu aprecio que ele tenha mandado essa carta. Eu recebi ela agora há pouco. Ao mesmo tempo, nós tivemos discussões sérias com a Rússia e eu recebi fortes sinais de que eles estão prontos para uma paz. Isso não seria lindo? Não seria lindo? Não seria lindo? É hora de encerrar essa loucura. É hora de parar a matança. É hora de parar essa guerra sem sentido. Se você quer acabar guerras, você tem que falar com ambos os lados. Há cerca de 4 anos atrás, em meio a tensões crescentes, um professor de história chamado Mark Fogel foi preso na Rússia e foi sentenciado a 14 anos em uma colônia penal. Coisa difícil.
O governo anterior mal levantou um dedo para ajudá-lo. Sabiam que ele era inocente, mas não sabiam nem por onde começar. Mas no último verão, eu prometi à mãe de 95 anos dele, a Malfin, que nós iríamos trazer o rapaz dela em segurança de volta para casa. Depois de 22 dias no cargo, eu fiz exatamente isso. E eles estão aqui hoje à noite. Ele aponta para o Steve Witkoff, o negociador especial de Trump para o Oriente Médio, que também está lidando com a Ucrânia no momento. Cumprimenta também a primeira-dama Melania Trump. Trump. Ao Mark e a sua ótima mãe, nós estamos extasiados em tê-los são a salvo aqui conosco. Mark Fogel nasceu em uma cidade rural pequena, em Butler, Pensilvânia. Já ouviram falar disso aí? Onde a mãe viveu pelos últimos 78 anos. Eu passei por lá no último dia 13 de julho para um comício. E não foi agradável. E é ali onde eu encontrei a sua linda mãe antes de eu subir naquele palco. E eu disse para ela que eu não iria esquecer o que ela falou sobre o filho dela. E eu nunca esqueci, ou esqueci. Eu não esqueci. Menos de 10 minutos depois, naquele mesmo comício, ouviu-se tiros. E um assassino doente descarregou armas contra uma multidão de milhares de pessoas. A minha vida foi salva por uma fração de uma polegada. Mas alguns não foram tão sortudos. Corey Comparatori era um bombeiro, um veterano, um cristão, um marido, um pai devotado e, acima de tudo, um protetor. Quando o som dos tiros perfurou o ar, foi um som horrível. Corey sabia instantaneamente o que era, do que se tratava e o que ele devia fazer. E ele se jogou sobre sua esposa e filhas e serviu como escudo das balas para elas, com o próprio corpo. Corey foi atingido de forma realmente dura. Vocês sabem a história. Ele sacrificou a vida dele para salvar a delas. 2 outras pessoas excelentes também foram gravemente feridas. Mas, felizmente, com a ajuda de 2 ótimos médicos interioranos, eles foram salvos. Então, esses médicos tinham grande talento. Estamos aqui hoje recebendo a esposa do Corey, Ellen, que era a queridinha dele na escola, e as 2 suas filhas amadas, Alison e Kaylee. Muito obrigado. A Ellen, Alison e Kaylee, Corey está olhando para baixo agora a essas 3 lindas damas. E ele está exaltando vocês. Ele ama vocês. Ele está exaltando vocês. Corey foi tirado de nós cedo demais, mas o destino dele era nos deixar um exemplo dourado, brilhante, de devoção altruísta, de um verdadeiro patriota americano. É o amor de pessoas como Corey que ergueu o nosso país, e é o amor de pessoas como Corey que irá tornar o nosso país mais majestoso do que jamais antes. Eu acredito que a minha vida foi salva naquele dia em Butler, por um bom motivo. Eu fui salvo por Deus para tornar a América grandiosa novamente. Eu acredito nisso.
Muito obrigado. Aos patriotas de Lexington e Concord, até os heróis de Gettysburg e da Normandia, os guerreiros que cruzaram o Delaware, até os pioneiros que escalaram as montanhas e as lendas que soaram em Giddy Hall, os astronautas que tocaram na Lua. Americanos sempre foram o povo que desafiou todas as chances, passou por todos os perigos, fez os sacrifícios mais extraordinários e fizeram o que quer que fosse necessário para defender nossas crianças, nosso país e nossa liberdade. Como nós vimos nessa Câmara hoje à noite, essa mesma força, fé, amor e espírito estão vivos e prosperam nos corações do povo americano. Apesar dos melhores esforços daqueles que tentariam nos censurar, nos calar, nos quebrar, nos destruir, os americanos são hoje uma nação livre, próspera, soberana e independente, que irá sempre ser livre. E nós iremos lutar por isso. Até a morte. Jamais deixaremos que qualquer coisa aconteça a nosso amado país. Porque nós somos um país de quem faz, sonha, sobrevive. Nossos ancestrais cruzaram um vasto oceano rumo à selvageria desconhecida e forjaram um destino por terra e solo. Em uma fronteira perigosa, eles perseguiram nosso destino através de um continente infindável, construíram as rodovias e ferrovias e agraciaram o mundo com as maravilhas americanas, como o Empire State Building, o Hoover Dam e a imensa ponte Golden Gate. Eles legaram ao mundo eletricidade, romperam os limites da gravidade, acenderam os motores da indústria americana, extinguiram os fascistas, comunistas, marxistas do mundo todo e nos entregaram incontáveis maravilhas modernas feitas de aço, vidro e mais. Estamos sobre os ombros desses pioneiros que queriam construir uma era moderna. Eles derramaram o suor deles nos arranha-céus de nossas cidades. Esses guerreiros que derramaram seu sangue nos campos de batalha deram tudo o que tinham pelos nossos direitos e pelas nossas liberdades. Agora é a nossa era de tomar a causa honrosa da liberdade americana. É a nossa vez de levar o destino da América às nossas próprias mãos e começar os dias mais excitantes da história do nosso país. Essa será a nossa maior era. Com a ajuda divina, ao longo dos próximos 4 anos, nós iremos liderar essa nação a alturas ainda maiores e iremos forjar a mais livre, mais avançada, mais dinâmica e mais dominante civilização já vista sobre a face da Terra. Nós iremos criar a mais alta qualidade de vida, construir a mais segura e rica e saudável e mais vital. As mais vitais comunidades em qualquer lugar do mundo. Nós iremos conquistar as vastas fronteiras da ciência e nós iremos liderar a humanidade rumo ao espaço e plantar a bandeira americana no planeta Marte e muito além. E ao longo de tudo isso, nós iremos redescobrir o imparável poder do espírito americano. Nós vamos renovar a promessa ilimitada do sonho americano. Todo santo dia nós iremos nos erguer e nós iremos lutar, lutar e lutar pelo país no qual nossos cidadãos acreditam e o país que o nosso povo merece. Os republicanos dizem fight, 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 lute, 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 aquilo que Trump disse em Butler, na Pensilvânia, em 13 de julho, quando ergueu o punho após levar uma bala. Meus concidadãos, preparem-se para um futuro incrível, porque a era de ouro da América apenas começou. Será como nada que jamais foi experimentado antes. Obrigado a vocês, que Deus lhes abençoe e que Deus abençoe a América. Os democratas se erguem e começam a sair. Vocês veem as imagens, muitos deles já saíram. Os republicanos permanecem de pé aplaudindo.
Inscreva-se no canal, acompanhe o nosso noticioso diário todos os dias às 4 horas da tarde e esteja conosco também por WhatsApp, os links estão ao lado aqui. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Muito bem, nós vemos o presidente americano Donald Trump saindo então, com as imagens da Casa Branca, saindo do púlpito, e eu volto com você, Manu. O que a gente pode dizer desse discurso? Muito bem, vamos às considerações iniciais. Amanhã às 4 horas da tarde estarei ao vivo novamente no nosso noticioso com os desdobramentos do discurso. Muito dentro daquilo que era esperado e um final com um tom de estadista, palavras inspiradoras, como é comum que os presidentes façam nos discursos de Estado da União. Esse, claro, não tinha esse rótulo, mas um discurso ao Congresso. Eu volto com você para suas primeiras impressões quanto ao discurso do Trump. Brevemente, Manu, o que lhe pareceu ouvindo o presidente americano? Não tem o seu áudio. Muito bem, lhe ouço agora, por favor, Manu. Perfeito, Marcos. Então, foi muito interessante, foi realmente numa linha que a gente já tinha analisado, que provavelmente Donald Trump faria, principalmente de ressaltar os seus feitos nas primeiras semanas ali de governo, e realmente ele estava em um momento muito favorável, né, com o presidente da Câmara sendo republicano, com o domínio dos republicanos, tanto da Câmara dos Deputados quanto do Senado, e foi interessante que ele trouxe algumas das questões ali, que são questões que têm gerado bastante polêmica, tanto, por exemplo, ali, a ajuda dos Estados Unidos à Ucrânia, toda a situação da Ucrânia, que gerou bastante polêmica essa semana, quanto até mesmo a troca ali do nome do Golfo do México, que agora virou Golfo da América, com a questão do Panamá, ou até mesmo a questão da Groenlândia, com Donald Trump fazendo novamente essas declarações dizendo que os Estados Unidos de alguma forma iriam tomar controle da Groenlândia, e que são temas bem delicados, e temas, inclusive, que muitas vezes os próprios democratas têm se oposto muito. Então foi bem interessante, e até trazendo só um detalhe aqui sobre essa questão do Canal do Panamá, realmente a gente teve essa semana o anúncio de que uma empresa, na verdade uma empresa de investimentos, que é a BlackRock, eles compraram as ações que tinham dessa empresa de Hong Kong, que atuava ali nos portos do Canal do Panamá. Então agora, a princípio, se realmente esse acordo se concluir, porque agora eles precisam da aprovação do próprio governo panamenho para isso se concluir, então o Canal do Panamá vai de alguma forma então estar nas mãos de uma empresa americana. Então esse é um detalhe interessante. E só para concluir, uma coisa que eu achei muito interessante de um anúncio agora que Donald Trump deu durante esse discurso, vai ser que eles vão colocar um escritório para a construção de estaleiros navais ali nos Estados Unidos. E isso é muito relevante porque realmente nos últimos anos o governo americano acabou ficando atrás nessa questão de produção realmente de navios. A gente tem até alguns documentos de 2023 que acabaram vazando da inteligência naval dos Estados Unidos que mostram que, por exemplo, a China tem uma capacidade de produção de navios 200 vezes maior que o governo americano. Algo bastante preocupante, principalmente se a gente falar em conflitos ali no Mar Pacífico, né? Então, é muito interessante tudo isso que foi abordado ali, um momento realmente favorável para Donald Trump e algumas declarações bem polêmicas, como a gente esperava. Pois é, ele chegou a falar muito por cima a respeito de um acordo de minerais, leu a carta que o Zelensky havia trazido mais cedo e que a gente trouxe ainda em preparação ao discurso. Para você que está aqui, que é novo no canal, fica o convite, aproveita o momento para convidá-lo a se inscrever e conhecer o nosso trabalho. E gostaria de convidá-lo também a conhecer o Shenyun Performing Arts. O Epoch Times é parceiro desse espetáculo, o espetáculo virá ao Brasil. Em maio estará em São Paulo e em Porto Alegre. É um espetáculo feito por sobreviventes da ditadura comunista chinesa que busca reviver então o que era a cultura chinesa nos 5.000 anos anteriores à Revolução Cultural Maoísta e ao Partido Comunista da China. Um espetáculo belíssimo com sede nos Estados Unidos, feito então por sobreviventes que busca com orquestra, música ao vivo, companhia completa de dança, restaurar o que era a cultura antes. É belíssimo, eu vim em 23 e 24 e devo ver de volta esse ano. A gente tem um informativo e eu volto brevemente com vocês então. Conheça o Shenyun Performing Arts. Você que quer assistir estará em São Paulo e Porto Alegre. O espetáculo é indispensável. Confira então o Shenyun Performing Arts e eu volto em instantes para mais da repercussão do discurso. Um espetáculo que realmente importa para cada um de nós. Isso é o que você estava esperando. Shenyun, uma produção totalmente inédita todos os anos. Só de ouvir a música já dá um arrepio.
Eu estou ansioso para ver em 2025 e se você for nos teatros em São Paulo e Porto Alegre, a gente vai se ver por ali. Pegue seu ingresso agora para o Shen Yun Performing Arts em São Paulo e Porto Alegre na primeira semana de maio. Os ingressos, o link para os ingressos estão então na descrição do vídeo e no chat ao vivo. Não deixe de assistir o Shen Yun Performing Arts, espetáculo parceiro do Epoch Times, globalmente e aqui no Brasil também. Eu gostaria de trazer à tona algumas considerações. A gente falava de tarifas e ele mencionou o Brasil, lembrando que o Brasil é o segundo maior fornecedor de aço para os Estados Unidos e as tarifas têm também impactado, então, tem impactado também o Brasil. A gente ainda não sabe como será com tarifas recíprocas que devem entrar em vigor no dia 2 de abril, mas mais um dos pontos. E então, a gente, para fazer a observação aqui, o Brasil também citado nominalmente, não é isso, Manu? Sim, Marcos. Isso, na verdade, é até bem interessante, porque realmente o Donald Trump já vem citando o Brasil em alguns casos, tanto com relação à questão do BRICS, quanto essa questão realmente que ele tem dito que vários países têm posto tarifas nos Estados Unidos que não são recíprocas às tarifas que os Estados Unidos impõem. Então, realmente, a gente vai ter que esperar para ver o desdobramento disso tudo, mas pode ser que a gente veja algumas tarifas sendo impostas no Brasil no futuro. Perfeito, Donald Trump deu o prazo de 2 de abril, a gente aguarda então os detalhes para ver como isso ocorre. Enquanto isso, eu volto com vocês e a gente vê aqui então a Câmara se esvaziando e a gente viu o Trump também conversando com uma série de congressistas. Esse é um momento normalmente muito simbólico e então a gente vê aí também alguns dos sinais. Os democratas de fato fizeram essa questão do boicote e tem gente comentando que parecia a campanha eleitoral e de fato ele estava fazendo um discurso que normalmente os discursos ao Congresso feitos anualmente pelos presidentes são tradição, nos 3 últimos anos do mandato, são chamados de Estado da União, quando o presidente presta contas ao povo, na figura do Congresso, do que ele está fazendo. Os primeiros anos de mandato normalmente têm sido ocupados recentemente, então, pelos presidentes sendo convidados pelos presidentes das duas casas, né, o Senado e a Câmara dos Representantes, para falar, mas tem um tom mais do que vou fazer, mais parecido com as eleições do que o que foi feito de fato. Apesar de Trump, de fato, ter se mexido numa velocidade sem precedentes na história dos Estados Unidos, aí nem a favor ou contra, cada um pode ter sua opinião, mas a velocidade com que as ordens executivas têm sido feitas é de fato um recorde. A gente vai ter os desdobramentos disso e muito mais de notícia internacional e nacional amanhã às 4 horas da tarde, no programa onde esse que vos fala. Eu sou Marcos Chotke, editor aqui no Epoch Times, também faço as traduções simultâneas nas nossas coberturas especiais e estarei com você para a gente abordar a repercussão de tudo isso e muito mais. Foi um prazer e uma honra ter você aqui conosco e eu aproveito para tomar um momento para te convidar a conhecer o canal. O Epoch Times é um veículo fundado por sobreviventes do regime comunista chinês, fundado para noticiar a respeito da perseguição religiosa na China, fundado por sobreviventes sino-americanos já nos Estados Unidos e alguns que saíram da China, de perseguição religiosa na China. Eles eram praticantes de Falun Dafa, uma prática meditativa que é brutalmente perseguida desde 99. Começando a partir de voluntários, hoje o Epoch Times é o 4º maior jornal por volume de assinantes nos Estados Unidos, onde nós temos também uma publicação impressa. Aqui temos uma cópia do Epoch Times em inglês, ainda não temos jornal impresso no Brasil, mas se você se inscrever no canal, talvez a gente esteja um passo mais perto disso. Nós buscamos hoje temos uma cobertura variada, damos uma atenção especial à pauta de perseguição religiosa e direitos humanos, mas temos uma cobertura variada e, começando a partir do esforço de voluntários em uma série de países noticiando sobre direitos humanos, temos nos profissionalizado no Brasil desde 2020. Se você quer nos apoiar, você pode conhecer nosso conteúdo premium em epochtv.com.br, conteúdo maravilhoso. Você pode se inscrever nesse canal, onde temos transmissões todos os dias às 4 horas da tarde, além de coberturas especiais com tradução simultânea de alguns dos principais eventos. Nós não temos posição político-partidária e não fazemos militância político-partidária. Nosso objetivo aqui é te manter informado e inspirado e damos essa atenção especial, então, para perseguição religiosa e direitos humanos na pauta. Nós temos os valores de verdade, tradição e esperança, e aqui também tem um lugar especial para valores como esses, para a gente inspirar o melhor da alma humana, como a gente gosta de dizer, nos nossos copies, na nossa publicidade. Certo? Então esse é o Epoch Times, seja muito bem-vindo. Para você entender melhor essa história e para a gente encerrar, você que ainda não vai trabalhar na quarta-feira de cinzas, é uma história belíssima, que não é a título de nos divulgar necessariamente, mas que vale a pena conhecer, que me comove profundamente e me dá um tremendo orgulho de trabalhar nessa empresa. Em 2023, o congressista Ralph Norman colocou a história da Epoch Times nos registros do Congresso americano, uma honraria que ele fez por entender que a nossa história estava alinhada ao valor de liberdade e responsabilidade individual que os Founding Fathers, os fundadores da América, também acreditavam. Então fica o convite, conheça a história da Epoch Times que nós vamos rodar na sequência e você vai entender um pouco mais sobre essa história onde voluntários
para noticiar sobre uma perseguição de um regime totalitário contra pessoas de fé, acabaram por fundar um dos principais jornais hoje dos Estados Unidos. Uma chama que nos move e que também fez com que edições no mundo todo, primeiro, tivessem voluntários traduzindo e, eventualmente, viessem a se profissionalizar, uma jornada que nós temos trilhado desde 2020 e mais temos crescido graças ao apoio de cada um de vocês. Inscreva-se no canal, eu vejo você amanhã aqui às 4 horas da tarde para mais um programa noticioso que eu apresento todos os dias então às 4 horas e fazemos também tradução simultânea, cobertura especial como essa de alguns dos principais eventos da política mundial com uma ênfase internacional. Certo, pessoal? Combinado então, todo mundo se inscreve no canal, todo mundo esteja junto conosco, a gente vai rodar a história da Epoch Times na sequência e eu vejo vocês amanhã às 4 horas da tarde. Conheça a história da Epoch Times e conheça também o canal da Emanuele, o China em Foco. Se inscreva no China em Foco, onde a Manu, que estava conosco agora há pouco, faz vídeos a cada poucos dias, dia sim, dia não, tem vídeo ali sobre China e conflito no leste da Ásia, onde ela é especialista. Feito então, inscreva-se no China em Foco, inscreva no Epoch Times Brasil, eu vejo você amanhã às 4 horas da tarde, conheça a história da Epoch Times e foi um prazer e uma honra. Muitíssimo obrigado pela audiência, com mais de 40 mil dispositivos nos picos de audiência conectados em todas as redes. Até amanhã. É um prazer e uma honra ter estado com vocês. Tenham uma ótima noite e um resto de semana abençoado. Até amanhã. Obrigado. Obrigado, senhor orador. Quando Joe Tang estava obtendo seu doutorado em física no Instituto de Tecnologia da Geórgia em 1999, ele nunca imaginou que cerca de 20 anos depois estaria dirigindo o quarto maior jornal americano em número de assinantes. Na época, o Partido Comunista Chinês, o PCC, havia acabado de começar a perseguição à disciplina espiritual Falun Gong, praticada na época por aproximadamente 1 em cada 12 chineses. As pessoas praticavam os exercícios lentos e suaves pela manhã nos parques antes de ir para o trabalho. E assim como qualquer outra campanha de perseguição do PCC, o regime contou com a mídia sob seu controle, tanto a mídia estatal quanto a mídia privada, para demonizar e isolar o grupo. Em uma tentativa de demonizar o Falun Gong e justificar sua perseguição, a mídia fez propaganda de ódio ininterrupta atacando esse grupo de meditação pacífica. John, que havia imigrado para os Estados Unidos, assistiu de longe com horror, enquanto amigos eram perseguidos por suas crenças. John decidiu agir. Apesar de não ter experiência ou investimento, ele começou Da Yuan, a edição chinesa do Epoch Times, no porão de sua casa, nos subúrbios de Atlanta, Geórgia. John foi motivado pelo desejo de fornecer informações sem censura, não apenas para as pessoas na China, mas também para as pessoas em todo o mundo. Logo, outros sino-americanos deixaram seus empregos bem remunerados para ajudar John nessa empreitada, aparentemente impossível. O primeiro grupo de repórteres do Epoch Times foi estabelecido na China no ano 2000, cobrindo eventos importantes com foco central nos abusos de direitos humanos do Partido Comunista Chinês. O PCC, no entanto, vê qualquer tipo de reportagem independente sobre seus abusos brutais aos direitos humanos como uma ameaça. Em poucos meses, a polícia chinesa invadiu as redações clandestinas, prendendo todos os repórteres e todos os editores. Eles prenderam especificamente Zheng Yuhui e Xi Xiaoping, que receberam sentenças de 10 anos, onde foram frequentemente torturados. A operação do Epoch Times na China se tornou clandestina e, mesmo assim, a edição chinesa rapidamente se tornou um site referência para a cobertura de eventos atuais ocorrendo na China, com milhões de leitores. Seu jornal impresso agora é distribuído em todo o país e em 30 outros países ao redor do mundo. Todos os dias, muitos chineses quebram o firewall da internet do PCC para ler o site do Epoch Times. Tudo isso não tem sido fácil. Desde a fundação do jornal, o PCC tem travado uma campanha ininterrupta para destruí-lo totalmente. O partido ameaçou os anunciantes do jornal. Eles lançaram ataques cibernéticos incessantes ao seu site e em seus sistemas de TI, e ameaçaram parentes e membros da equipe na China. O assédio não se limitou apenas à China. Em 2016, a casa do então engenheiro-chefe Peter Lee foi invadida por assaltantes, que o amarraram a uma cadeira e o espancaram antes de roubar 2 computadores. Enquanto isso, em Hong Kong, em 2019, assaltantes iniciaram um incêndio na gráfica do jornal. Em 2021, um homem armado entrou no prédio e usou marretas para quebrar equipamentos de impressão.
O Epoch Times também inspirou o Tuidan, que significa o movimento para renunciar ao PCC, um resultado das publicações do Epoch Times da série especial 9 comentários sobre o Partido Comunista Chinês, que fornece a revisão mais completa até agora sobre a verdadeira natureza do Partido Comunista Chinês. Mais de 410 milhões de chineses tentaram cortar sua afiliação a esse partido e suas organizações afiliadas, e o número ainda está crescendo. Percebendo que o PCC tinha feito um enorme esforço para se infiltrar nos Estados Unidos, especialmente nas organizações de mídia, fazendo com que muitos meios de comunicação dos Estados Unidos transmitissem a propaganda do regime comunista, o Epoch Times foi lançado em inglês em 2003 e iniciou uma edição impressa em Nova York em 2004. O jornalismo independente do Epoch Times atraiu um grande número de leitores nos Estados Unidos e é agora o 4º maior jornal do país em número de assinantes. Seu site é lido por dezenas de milhões de pessoas todos os meses, todos os dias, assim como seu irmão chinês. O Epoch Times se orgulha de ser independente e de atender aos interesses dos leitores. Sob o slogan Verdade e Tradição, o Epoch Times segue as melhores práticas e os mais altos princípios do jornalismo e procura destacar o melhor da humanidade para inspirar as pessoas. O Epoch Times agora tem edições publicadas em 36 países e em 22 idiomas diferentes. Pessoal, isso tudo se trata de uma única palavra: liberdade. Obrigado.